Muito bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor. Aqui estamos para iniciar o nosso estudo. Hoje, uma certa dificuldade aqui com a conexão aqui para poder iniciar, mas já estamos. E estou aqui, como já há alguns dias mostrei para os irmãos o trabalho aqui da reforma aqui, falei do Fabinho. Os irmãos aí dos Estados Unidos conhecem bem o Fabinho. Então eu quero mostrar para vocês agora a obra de arte que ele está fazendo aqui na minha casa. Olha aqui, ó. Isso aí é trabalho desse artista aqui. Deixa eu botar a cara dele aí, ó. Então, esse é o artista aí, grande amigo de longas datas. Obrigado, trabalha junto com a gente aqui nos Estados Unidos. E olha só a categoria da pintura aí. Isso aí tem certeza que é Mancinei, que tem também um grande pintor em casa, Eliel. Então depois conta para ele, mostra para ele aí, ó, o que fizeram aqui, ó. Então lá, ó. São detalhes aí que, aí, na realidade, os pintores aqui vão entender bem o significado de toda essa obra de arte aí. Então, isso aqui é o quarto aqui da casa, aqui, que estamos em obras aí. Aí, com isso também, vocês ficam sabendo, né? A gente está morando aqui num canteiro de obra. Esse é o meu quarto. Então, estamos nesse verdadeiro canteiro de obras aqui. Mas um dia fica pronto, se Deus quiser. Tenho fé que um dia fica pronto e a gente vai poder desfrutar disso aqui. Quero receber os amigos aqui também. Já, já, nós vamos ter isso aqui tudo pronto para os amigos, hospedar os amigos. Agora ele está trabalhando aqui na sala também. Essa aqui é a sala que o Fabinho está trabalhando aqui, fazendo um trabalho bonito aqui. Então os amigos aí que estão acompanhando. Paz, primo aí, Filemon. Aqui, ó. Quando ficar pronto aqui, nós vamos poder receber vocês, hospedá-los aqui, ó. A benção aqui, a sala, lá está o Fabinho de novo aqui, fazendo um trabalho lindo demais aqui na nossa sala. E ali nós temos uma área de escritório, não vou entrar lá porque ainda não está arrumado ainda. E aqui o quarto, que é o quarto dos hóspedes, né? Aqui eu falei para o Fabinho para não caprichar demais não, porque senão depois o hóspede vem e não vai embora mais. Então, é brincadeira, pessoal, sabe que a gente tem prazer em recebê-los aqui. Agora não posso mostrar a bagunça não, senão a Arlete briga comigo, senão ela vê aí a bagunça que está a casa aqui. Aqui a cozinha também vai ter que ser toda reformada aqui, gente. Aqui é cozinha de Brasil, não é essas cozinhas chiques de América, não. Aqui, ó, tem que ser tudo reformado. E pronto. Agora o que eu vou fazer é pegar o equipamento. Eu já ia lá para fora para o estudo bíblico sem levar meu equipamento. Então, cá está meu equipamento. E lá vamos. Aqui é o cachorro aí, bagunceiro aqui, mas eu já descobri um outro negócio aqui para espantar esse camarada de perto de mim. É ter sempre a vasilha d'água aqui perto. Então deixa que eu vou cuidar do seu caso, bicho. Agora coloca-se aqui. Nova Lima continua hoje nublado, mas a temperatura hoje não está tão fria quanto a de ontem, então está ameno. Já que esse cão aí, o problema dele é com os cavalos que vem aqui para perto aqui, deixa-me virar para mim. Lá estamos, trazendo um pouco mais para cá. Opa! Glória a Deus. Então, preparando aqui. Além do mais... Pronto, agora os nossos bons dias aos amigos. Deixa eu pegar lá do início, já tem uma turma boa aí. Mancinei Matos, Deus abençoe, a paz do Senhor. Um abraço aí para o Eliel, para a turma toda aí. Luiz Miranda, Ouro Preto, sempre com a gente aí, Deus abençoe, que é a Lucilene, né? Às vezes nem sempre o Luiz Miranda, coisa nenhuma, a Lucilene, a esposa aí, filha do meu grande cooperador aí nos tempos de pastor na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, Dom José Isidoro. Um abraço pro seu papai aí. A Nice Moreira, missionária Nice Moreira, Deus abençoe. Vamos estar orando aí por você, nas Filipinas, missionária Nice. A paz do Senhor. E a Késia Ferri também. Késia, estamos orando por você na nossa vigília. Tivemos então uma intercessão muito forte por você, Késia. Deus vai te abençoar, vai te dar uma vitória. Késia, estamos orando por isso. Deus te ajude. Filemon Souza, o primo aí, Deus abençoe, a paz do Senhor. Fábio Figueiredo, está aqui dentro de casa mesmo, está assistindo, ao invés de assistir aqui ao vivo, né? Só que ele está trabalhando, então ele ligou lá
onde ele vai estar trabalhando lá. Então, um abraço, Fabinho. E Joel Silva, paz do Senhor, um bom dia. Estamos na escuta aí, que bênção. Enos Kamisaki, Japão, Kombawa, a Worley de Aquino, Deus abençoe o Worley. Priscila Figueiredo também junto aí, uma Priscila, bênçãos de Deus. Rodrigo Solange Laureano, bom dia, pastor Elber, na paz do Senhor. Lucimar Júnior, também na escuta aí, filha também do irmão Zé Isidório. A Priscila Figueiredo aí, um bom dia, sim. E pronto, bom dia a todos. Paulo Roberto Santos, meu primo, também conectou-se com a gente. Irmãos, hoje nós entramos no salmo mais longo da Bíblia. No maior capítulo da Bíblia, o capítulo mais longo da Bíblia, é Salmo 119. Obviamente, se a gente fosse estudar esse salmo todo de uma forma ininterrupta, né, direto, aí num dia só, eu teria que começar o estudo agora e amanhecer, terminar o estudo antes da hora que estivesse amanhecendo o dia, para a gente ir detalhe por detalhe deste salmo. Obviamente, nós vamos dividir em partes o salmo e vamos meditando. Vamos lê-lo todo, é lógico, não vamos ler de uma só vez. Nós vamos ler 2 tomos, no máximo, de cada vez. Esse salmo é um salmo acróstico. Eu já expliquei para vocês, o acróstico é quando você usa o alfabeto. Cada palavra, cada grupo de palavras nos salmos começa com uma letra do alfabeto. No caso, como o salmo foi escrito em hebraico, então é as letras do alfabeto hebraico. Aí fica fácil também para você memorizar o alfabeto hebraico. Se você quiser aprender um pouco de hebraico hoje nós vamos estudar as letras. Do mesmo jeito que para aprender português, a primeira coisa que você aprende é o nome das letras, mesmo antes de você saber como é que escreve cada letra, você tem que aprender a cantar. A, B, C, D, F, G, pam, param, param, só para guardar o nome das letras. Música, a mesma coisa. Antes de você saber escrever as notas, você tem que pelo menos saber que as notas são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, o alfabeto hebraico aqui, nós vamos hoje, esse salmo, ele nos proporciona esta facilidade, esta possibilidade aqui de aprender, então, os nomes das letras em hebraico. Então, é o acróstico, o primeiro verso do salmo, a primeira frase do salmo começa no hebraico com a letra Aleph. Então, o que seria o nosso A em português, em hebraico é o Aleph. Aleph. Então vocês vão ver sempre, antes de cada grupo de versos, uma letra, e vai ser por ordem alfabética hebraica. Então, primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. Se você quiser aproveitar, você anota separado depois em casa, pega o salmo e só por curiosidade, só para um dia você poder chegar e falar o nome das letras, Aleph, Bet, Gimel, e aí por diante. Então, ele diz, bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder observar os teus estatutos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Esse é o primeiro grupo de versos aqui, 8 versos, dentro da letra Aleph. O segundo grupo vai estar dentro da letra Beth, mas nós vamos meditar um pouco aqui no verso ou na estrofe. O correto é estrofe, né? Estrofe é o conjunto desses versos todos aqui, da estrofe Aleph.
Hoje tem um pedido de oração aqui que eu vou ler. Danice Moreira diz: Pastor, peço intercessão de todos, a todo o povo de Deus, para todas as escolas nos Estados Unidos, porque dia 6 amanhã será o Dia Nacional de levar a Bíblia às escolas e que não haja um impedimento, pois sabemos que vamos lá, inimigo vai se levantar, então vamos orar para Deus repreender todas as retaliações, amém? É que nos Estados Unidos é proibido, irmãos, que essa história de separação de Estado e igreja, eles acabam complicando demais, estão separando, na verdade, não é Estado e igreja, é separando Deus e igreja. O Estado é certo, é laico, e ele não se mistura com a igreja, está corretíssimo, mas não pode ser, o Estado não pode ser ateu, ele pode ser laico, mas não ateu. E o que os governantes do nosso mundo, do Brasil e Estados Unidos e os países, eles estão querendo que o Estado seja um Estado ateu. Então é diferente de Estado laico. Estado laico é um Estado que o governo não se mete nas questões religiosas. Tem hora que a gente tinha até vontade que o Estado se metesse para corrigir alguns abusos, porque só mesmo o Estado com mão forte poderia corrigir alguns abusos. Mas o grande problema está que se eu acho que a Universal está cometendo abuso e acho que o Estado deveria se meter lá na questão da Igreja Universal, que fica explorando pessoas pela a fé das pessoas, e não tem sido um nem dois casos de pessoas simples acabarem doar o dinheiro todo que tem lá na Igreja Universal. Casamentos têm sido destruídos porque a mulher vai na Igreja Universal e pega, limpa a conta bancária e dá o dinheiro para a Igreja Universal. Então precisaria de que o Estado entrasse nesse meio. Mas o grande problema é que se o Estado entrar no meio da questão da Igreja Universal por causa disso, que nós achamos que deveria entrar, daqui a pouco eles entram também contra a Assembleia de Deus por causa de uma outra coisa, contra essa. Daqui a pouco o Estado está se metendo em tudo enquanto a igreja aí. Deus abençoe, menina. Paz. Então, o Estado deve se manter laico, sim. Vamos continuar sobre esse assunto do Estado aqui, porque tem a ver com lei hoje. Então, está muito propício para a gente estudar sobre isso. Mas é lógico, o pastor Eliazar Secom colocou uma nota aí, que eu não posso deixar de transmitir um grande abraço para a irmã Marisa, esposa do pastor Eliazar Secom. Marisa, parabéns pelo seu aniversário. Deus a abençoe rica, poderosamente. Que esta paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja no seu coração. E fique sabendo que os sonhos de Deus para a irmã, para o casal Secom, para a família Secom, os sonhos de Deus para vocês são muito mais elevados do que qualquer coisa que vocês possam imaginar. Às vezes nós imaginamos um sonho e um ideal fantástico, e alguns irmãos, talvez esteja até querendo que eu dê a notícia aqui, né? Como é que foi a campanha política, a eleição do pastor Eliazar Secom. Eu digo assim, com muito pesar para o povo de Vinhedos, não para o pastor Eliazar, pastor, o irmão é um vencedor. O irmão, a sua campanha vai ficar registrada na história, nos anais da história, não só do povo de Vinhedo, mas nos anais da eternidade, de que um servo de Deus se propôs a fazer uma campanha digna, uma campanha limpa, uma campanha justa, estava disposto a ser um prefeito honesto, e só que o povo prefere o desonesto, prefere o que mente, o que promete coisas que não pode cumprir, ou promete coisas que ele só vai conseguir cumprir com falcatrua, com roubo, faz alianças. Infelizmente o povo escolhe essas pessoas. Então, não foi vão não, pastor, a sua cruzada, não foi vão não. Isso aí para ficar como testemunho. É preciso que lá na frente,
quando o povo se arrepender, quando o povo sentir a má escolha que fez, quando o povo sentir os prejuízos que estão a levar, eles terão na consciência que eles tiveram a opção de ouvir alguém que estava a falar a verdade, que estava propondo fazer um trabalho correto. Eu até acho que deveria, em todas as eleições, deveria ter um crente concorrendo ao cargo, mas um crente fiel, como irmão, pastor, um crente com ideal mesmo, que já desde a campanha não aceite falcatrua, não compre votos, não faça nada de errado, porque não adianta nada, irmãos. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, nós tivemos situações, porque quem me falou foi um membro de uma das congregações. Aliás, vou até citar o nome, porque se o Ministério Público que quiser pegar essa fita minha como base de acusação, pode pegar na congregação de São Marcos. Eu tenho certeza que repetiu em diversos lugares, mas um membro da congregação de São Marcos disse que quando o candidato, supostamente o candidato da igreja, candidato oficial da igreja, que era outra coisa errada, mas o candidato oficial da igreja foi lá para ser apresentado para a igreja, o pastor da igreja ameaçou os crentes e disse: quem não votar no candidato da igreja é rebelde. Você é um rebelde se você não votar no candidato da igreja. E essa expressão rebelde, dentro do contexto das Assembleias de Deus, é comparando com a rebelião de Satanás nos céus. Então é colocando na conta dos filhos de Satanás, dos discípulos de Satanás. Então isso é ameaça, irmãos, isso é compra de votos através de ameaça. Então houve igreja, e se aconteceu na congregação de São Marcos, pode ter certeza, aconteceu por Belo Horizonte inteiro. O povo votou sob ameaça. Então de que adianta ganhar? Ganhou, parabéns, pronto, exerça agora o seu mandato, é uma autoridade e pronto, foi eleito pelo povo aí, embora com muito pouco voto em relação ao tamanho da igreja, a pessoa ser o eleito, a campanha ter sido feita da forma que fez. Mas eu tenho certeza que não foi só em São Marcos, isso foi toda a congregação que foi apresentar o candidato, foi apresentado nesses termos aí. O próprio pastor presidente veio para as ruas de Nova Lima pedir voto para um filho que era candidato, mas graças a Deus esse filho não ganhou, porque esse filho é um mal pagador. Ele me deve um celular que eu trouxe dos Estados Unidos para ele no tempo que eu ganhava um salário de menos de $1.000 por mês de salário. Eu trouxe um celular de $500 para ele, que ele me pediu, até hoje ele não pagou, já faz quase 20 anos ainda. Já aquele celular Motorola, aquele tijolão grande, depois mudou para o StarTAC, foi o StarTAC aí. Ele nunca me pagou isso. E o pastor presidente de uma capital inteira saiu pedindo voto de porta em porta, coisa vergonhosa. Ao invés de cuidar de ovelhas, saiu pedindo voto aqui, fazendo campanha política para um filho que ele sabe que é um mau pagador, um camarada que não seria eleito e não foi mesmo. Mas então, pastor Eleazar, saber que houve homens como o irmão que fez uma campanha limpa, justa, pastor, parabéns, o irmão é um vencedor. O irmão é um vencedor. E quem perdeu foi o povo, não foi o irmão, não. O povo perdeu a eleição. O povo de Vinhedos perdeu, porque perdeu um homem digno, um homem honesto, que poderia ser hoje o prefeito de Vinhedos. Mas Deus te abençoe. Parabéns, irmã Marisa, por ser esta companheira fiel aí do seu esposo aí. Deus abençoe e estejam firmes com o Senhor. Vocês são vencedores. Meus irmãos, Salmo hoje fala de lei do Senhor e o salmista aqui, ele escreve este salmo que é atribuído a Davi e ele começa com bem-aventuranças. Verso 1, bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Esse salmo, ele está a falar sempre da lei do Senhor. É uma referência à lei específica, ao Pentateuco, porque era o que eles tinham na mão para se governarem. A lei do Senhor para o povo judeu não são os 10 mandamentos apenas, embora os 10 mandamentos, irmãos, são mais do que suficientes. Aliás, 2 mandamentos são suficientes para tudo, mas tem 10. E depois temos as explicações e as outras leis
cerimoniais, leis, uma quantidade de outras leis aí à volta. Eu tenho que interromper porque cada vez que entra um dos membros diretos da minha família, eu tenho que parar e cumprimentar. O Elberson dos Santos, que é o Will dos Santos, meu filho mais velho, queridão, trabalhador, tem trabalha secularmente, um trabalho de muita responsabilidade, e ainda assim ocupa o seu tempo ali. O patrão dele, que aliás quero agradecer ao Robert por tolerar aí que o meu filho, de vez em quando, mesmo no horário de trabalho, ele precisa resolver algum problema da igreja, e ele acaba, algumas situações, ele tem que ser feito no horário de trabalho, e ele, obviamente, sem prejuízo ao seu trabalho, mas está ali, às vezes, ao telefone ou ao computador e resolve alguma outra coisa ali. Robert, transmito o Elberson, fala para o Robert que eu mandei agradecer mesmo pela tolerância que ele tem aí, de você, dentro do seu horário de trabalho, às vezes, ter que resolver situações que não pode ser de outra forma. Então, o evangelista Ricardo Souza diz: por que, pastor Welber, os cristãos perece tanto quanto fala de dinheiro? Não, deixa eu entender bem. Por que, pastor Welber, os cristãos perece tanto quanto fala de dinheiro? Olha, eu fiquei assim meio em dúvida da pergunta. Se puder reformular para ficar mais fácil a pergunta, eu não quero assim tentar interpretar a pergunta, que ela pode sei qual é o ponto de vista aí, mas olha, mesmo que seja um ponto de vista contrário ao meu, você pode ter certeza, eu vou ler, pode colocar aí e a gente vai entrar nesse tópico, sim. Aqui é um estudo bíblico, mas é ao mesmo tempo um blog onde você tem direito de fazer pergunta e expor a sua posição. Vocês devem ter percebido aqui que eu tenho lido posicionamentos, inclusive daqueles que se põem totalmente contrário ao meu posicionamento aqui. O que eu não aceito é ser contrário à Bíblia. Se a Bíblia está escrito algo e você disser, não, pastor, não é isso que está na Bíblia, aí não, eu não vou concordar, eu vou simplesmente dizer, olha, fulano fez errado aí. Mas o seu pensamento, a sua pergunta, então, me reformula, por favor, eu vou ficar atento aqui. Então, irmãos, o salmista, ele tinha em mente o Pentateuco. Lembrem-se que esta lei era o Código Civil de Israel. Era a lei. Moisés, ele não só trouxe as tábuas da lei. Deus revelou para Moisés uma quantidade de outras leis que eram leis em referência à saúde pública, moral, direitos civis. Por exemplo, olha, as causas cíveis, por exemplo, a Bíblia diz assim, que quando alguém construir uma casa, fará nela um parapeito. A pessoa constrói uma casa de 2 andares, diz, fará nela um parapeito, para que não ponha culpa de sangue sobre a sua cabeça, se alguém de alguma forma cair dela. É lógico que a gente pega um verso desse e na aplicabilidade bíblica, a gente aproveita para falar da necessidade que nós temos de colocar proteção na nossa vida, né? na casa, na família. É um texto muito bonito para pregar sobre família, colocando parapeitos, construindo parapeitos em suas casas. Aliás, os pregadores que estão me ouvindo, peguem aí, busquem um texto bíblico e vejam, olha, construindo parapeitos. E aí nós pegarmos da Bíblia, mostrar quem construiu o parapeito espiritual. Aliás, é um bom tema para eu preparar uma mensagem aqui para a família e seguramente vou preparar. Então, por quê? Porque se a casa não tivesse um parapeito, veja isso, já há 3.000 anos, mais de 3.000 anos atrás. Olha como o povo judeu, o direito hebraico estava muito avançado. Eu tive a felicidade de quando estudei não cursei o curso completo, mas estudei um pouco de direito na Universidade Metodista de Piracicaba. Lá tinha direito hebraico e direito romano, duas cadeiras que já não existem hoje, mas estudando o direito hebraico, então a gente pôde ver como o povo judeu estava evoluído naquela época. Isso aí era causa civil. Se alguém caísse de cima da casa, irmãos, era uma ação judicial contra o dono da casa. O dono da casa teria que indenizar, porque na casa não tinha um parapeito, a criança subiu lá no 2º andar da casa, a porta estava aberta, tudo descuidado. Foi visitar, é um amigo que foi visitar, mas a criança caiu lá de cima e machucou, ou morreu,
o pai, o dono da casa, era penalizado por causa disso. Código de Segurança, irmão, que só veio a ser implementado no Brasil com a portaria 3460 de 1969, portaria que eu me beneficiei dela para fazer o curso de segurança industrial, para ir aos Estados Unidos estudar segurança industrial na Universidade de Nova York, porque ainda não havia um curso superior na área de segurança industrial aqui no Brasil, uma pós-graduação formal, um estudo. Então, havia aqui, foi onde eu estudei, na Fundação Centro Nacional de Segurança e do Trabalho. Então eu estudei na Fundacentro e depois tive que ir para os Estados Unidos para poder me aperfeiçoar nessa área. Mas era lei de segurança. A minha neta aí tem que interromper, desculpa pessoal, mas eu interrompo mesmo. Vi aquela carinha tão linda que tem uma foto bem pequenininha, parece o tamanho de uma moeda de 1 centavo. Dela assim com a mão, assim com óculos escuros, coisa mais querida que eu tenho no mundo. Além do resto da minha família, lógico, né? Mas essa aí é a primogênita das netas, né? Então, Aliana, você, apesar dos outros netos serem tão queridos, mas você pegou o primeiro lugar assim, e não tem jeito agora de alguém tomar de você o primeiro lugar, porque você nasceu primeiro, chegou primeiro. Os outros vão ser tão queridos quanto você, mas nunca mais do que você. Um beijão para você, minha querida Ayana. Então, voltando aqui às leis de Israel agora, irmãos, para continuarmos aqui. A lei de Israel, o Pentateuco, que era o conjunto de leis para o povo de Israel, isso não era apenas lei de Deus, lei religiosa, irmãos, eram leis civis. Tinha leis morais, e leis morais assim, fortes mesmo, com punições severas. O grande problema do mundo de hoje, do Brasil de hoje, é porque não há mais lei moral no Brasil. Aí dá saudade do tempo dos militares, quando havia censura moral. Porque, sim, é preciso que haja censura, um país não pode ser livre, um povo não pode ser livre para fazer o que quer, porque senão o povo vai moralmente se perverter por completo. Tem que ter. Na Bíblia dizia, olha, se um irmão deitar com uma irmã como se fosse mulher, esposa dele, é incesto. Ele tinha que ser apedrejado, tinha que ser... se alguém estuprasse, alguém tinha que ser apedrejado. Pena de estupro é pena de morte. Era pena de morte para estupro naquele tempo. Nós estamos num tempo da graça, num tempo diferente. Ou num país onde não há pena de morte. Mas nos países onde há pena de morte por estupro, irmãos, eu apoio, o país votou, a população votou. Alguém já me perguntou, pastor, o senhor concorda com pena de morte? Eu concordo com uma lei no país em que a lei seja discutida, que o povo vote. Eu concordo sim com uma lei de pena de morte. Não concordo com matar, não concordo com a morte, mas concordo com lei de pena de morte. Alguém vai dizer, pastor, é contradição? Se o pastor não concorda com matar, como é que o senhor concorda com pena de morte? A pena de morte oferece ao criminoso a opção de viver ou de morrer. É o criminoso que escolhe morrer, não é o carrasco que mata o criminoso. É o criminoso que se mata. Aquele brasileiro que foi na Indonésia, brasileiro condenado à morte, morto por pena de morte, parece que na Tailândia também teve brasileiro condenado à pena de morte. Bom, no aeroporto, na chegada em Jacarta, tem uma placa muito grande lá. Tráfico de droga é punido com pena de morte aqui neste país. Então o indivíduo que está traficando droga, ele tem a opção de, a hora que ele desceu no aeroporto, viu a placa, ele pegar e abandonar a mala, abandonar tudo ali no aeroporto, abandonar tudo, não pegar nada, sair, pegar o primeiro voo de volta e falar, não, estou indo embora e pronto, e esqueça isso aqui tudo. Mas não, ele entra a si mesmo, ele tenta entrar a si mesmo, aí é preso, condenado à morte. Alguém disse, fizeram mal covardia com ele, mataram. Até a Dilma entrou no meio tentando impedir que o indivíduo morresse. Não! Aí o que aconteceu? Com dinheiro do povo brasileiro, a lei Rouanet, me parece, um trem desse aí, de incentivo à chamada cultura, fez-se um filme contando a história
de um traficante brasileiro condenado à morte, colocando o indivíduo como se fosse herói, pago com o nosso dinheiro. Irmãos, lei de incentivo à cultura tinha que ser, se vai dar dinheiro para a cultura, tinha que ser só para as comunidades carentes, para os pobres, irmãos. Se a pessoa tem um nível que se pode fazer um filme, lei de incentivo à cultura paga cachês altíssimos para Chico Buarque de Holanda, para essa turma toda que apoia o governo e já recebe fortuna vendendo os seus discos, seus CDs. E aí a lei de incentivo à cultura paga aí virada cultural e traz Wesley Safadão, Chico Buarque, aí vai junta todo mundo, pagando aí R$1 milhão para cada um de cachê, pagando um absurdo para cada um deles em cachê para poder cantar. Diz que lei de incentivo à cultura. Que tal incentivo à cultura construindo escolas dignas nas favelas, nas periferias? É isso, irmãos. Então, lei. Então, as leis de Israel, sim, são leis perfeitas, porque vieram de Deus, as que Deus editou. Depois o homem foi também atrapalhando um bocado. Mas na Bíblia são as leis perfeitas, irmãos. E o salmista ele está a tratar disso, quem obedece às leis ditadas por Deus. Eles tiraram o direito hebraico das universidades, dos cursos de direito aqui, para evitar formar o povo num princípio bíblico. Eu me lembro, no primeiro dia de aula, o meu professor de direito hebraico mandou que a gente lesse o Pentateuco. A gente tinha uma semana, para na semana seguinte nós teríamos que chegar lá com o Pentateuco lido, estudado e dar uma palavra. Graças a Deus, pela minha formação evangélica, eu já tinha estudado o Pentateuco várias vezes, então foi apenas ler, e quando o professor catou um voluntário para poder dar uma palestra sobre o Pentateuco, eu na primeira semana de aula de Direito, fui na frente e dei uma aula de 45 minutos, porque eu comecei a falar, era para falar 5 minutos, e graças a Deus eu estava falando com muita propriedade, com muita convicção do que estava falando, que o professor de Direito hebraico, ele disse, olha, continue, toque para frente. E eu dei a aula inteira. Então, irmãos, mas eliminaram isso, porque era o que havia de mais próximo na palavra de Deus, para poder o povo se moldar num direito pela palavra de Deus. Aí o que acontece? Os advogados que hoje estão aí no Supremo, os advogados que estão no Congresso, os deputados aí, não têm a menor formação de direito hebraico, aí fica tendo que meia dúzia de crentes lá. Ontem eu bati um papo longo com o deputado Idecaso Takayama, meu amigo pessoal, e ele falando de diversos tópicos que ele entrou ali no combate. Eu acompanhei de leis que estariam prejudicando gravemente a igreja, os crentes, a nossa fé. E ele batalhando, ele disse para mim, Welber, olha, tem hora que eu fico considerando, será que eu deveria ter entrado mesmo na política? Isso tem feito com que muita gente não entenda o meu ministério, eu como pregador do Evangelho e deputado por todo esse tempo aí. Ele disse, tem hora que eu penso em largar. E eu disse para ele, falou, pastor Takayama, você não pode largar agora. Você poderia não ter entrado, mas agora você não pode mais sair. Você é um ícone aí dentro. Você é um dos poucos deputados, dentre os deputados crentes, não vou falar dos não crentes, não. Você é um dos poucos deputados, dentre os deputados crentes, que ninguém, a imprensa não consegue atirar uma mancha em você, que a imprensa não consegue, e quem se levantou contra você aí, e te provocando a ira, aquela coisa, hoje tá caçado. Julgou o motorista dele contra você, te irritando aí, hoje está fora, um sinal que foi coisa de uma semana depois, senador Delcídio Amaral perdeu a posição dele, como foi indiciado, aquela coisa toda aí, que levantou contra um servo de Deus. Então, mas infelizmente, irmãos, nós estamos com um congresso cheio de gente que não conhece princípios bíblicos.
Então, quando tinha que estudar isso, o salmista está dando aqui Salmo 119, irmãos, é todo ele, irmãos, por favor, não abandone Salmo 119, não salte o Salmo 119, porque é um salmo muito longo, muito comprido e chato de ler. Leia cada verso, meditando e entendendo a importância da palavra de Deus, da lei de Deus, dos princípios. Ele começa dando... Deixa eu tirar esse cachorro aqui de perto de mim, que ele está me incomodando. Ele está aqui, irmãos, no Salmo 119, nos incentivando a viver segundo a lei do Senhor. Ele diz, bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então nós precisamos, irmãos, se queremos vitória, se queremos ser abençoados, nós temos que andar na lei do Senhor. E o interessante é que ele diz, olha, trilhar caminhos retos não é o suficiente. Você pode estar a trilhar o caminho reto, ser uma pessoa honesta, uma pessoa digna, uma pessoa que, digamos, como político não aceita suborno, não entra em corrupção, mas fica faltando uma coisa ainda. Fica faltando a lei do Senhor, a palavra de Deus. Ele abre com bem-aventuranças, irmãos, que é a base de todo o salmo agora. Então, se nós queremos ser abençoados, a gente tem que andar bem, uma vida digna, uma vida honesta, mas que seja pautada pela lei do Senhor, pela palavra de Deus. Verso 2, bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos. Testemunho fala de lei do Senhor. Então, em cada verso tem alguma referência acerca da palavra de Deus. Esses testemunhos são a palavra de Deus. E o buscam de todo o coração. Então, veja, andar nos caminhos retos ou trilhar caminho reto, mas andar na lei do Senhor. Guardar os testemunhos do Senhor, importante, mas tem que buscar de todo o coração. Então veja, uma coisa não funciona sem a outra, irmãos. Tem muita gente que busca a Deus e busca de todo o coração, mas não pega a Bíblia para ler, não estuda a Bíblia, não frequenta o culto de estudo bíblico, não frequenta a escola dominical, não quer saber da lei do Senhor. Não está adiantando muito você orar, meu irmão. Não está resolvendo muito você buscar a Deus de todo o coração, até com muita sinceridade. Você ora, Deus, eu quero a tua presença, Senhor, eu te busco, Senhor, eu te quero. E alguns ainda cantam, eu te busco, te procuro, ó Deus, e papai, e eu te busco, eu te procuro, eu te quero. E parece que, irmãos, quando a pessoa está cantando aquilo, parece que a pessoa realmente está todo dia buscando a Deus, está o tempo todo buscando a Deus. Mas passa a semana inteira sem pegar a Bíblia para ler. Então, irmãos, tem que guardar os estatutos, ler a palavra de Deus todo dia, ler a palavra de Deus o tempo todo, meditar nela o tempo todo, e aí sim buscar de todo o coração, irmãos. Porque é a meditação na palavra de Deus que faz com que a gente busque ao Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma. Verso 3 é a continuação do 2, porque como é a proposição, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos ou nos caminhos do Senhor. Então, detalhe, iniquidade, irmãos, é pecado cometido contra a luz. É pecado cometido por quem conhece a palavra de Deus. Então, veja, a gente busca a Deus, estuda a palavra de Deus para conhecer o que é certo e o que é errado. Isso vai fazer com que a gente não pratique pecado, porque agora eu conheço. Se eu conhecendo a palavra, porque aqui ele diz, olha, de nada adianta também conhecer a palavra, buscar a Deus, ler a palavra, conhecer a palavra e pecar com conhecimento de causa. E pecar sabendo que a palavra de Deus proíbe fazer uma coisa, sabendo que a palavra de Deus nos adverte para não fazer aquilo, a gente fazer a si mesmo. Aí a Bíblia não chama isso só de pecado, a Bíblia chama de pecado de iniquidade. Pecado de iniquidade é pecado cometido por quem conhece a palavra de Deus. Então, irmãos, é buscar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e não cometer o pecado contra a palavra de Deus.
Mas fala, mas andam em seus caminhos. Que esses caminhos aqui é referência também. Que caminho? Caminho que a Bíblia diz. Caminho que a palavra de Deus ensina. Andar nos caminhos do Senhor. Não praticar a iniquidade. Andar nos caminhos do Senhor. Verso 4. Tu ordenastes os teus mandamentos. Agora ele está voltando-se para Deus. Dizendo, Deus, tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente o observássemos. A palavra de Deus está aí, irmãos, para a gente diligentemente observar. Para todo dia a gente ler um pouquinho, pelo menos, irmãos. Para toda manhã a gente meditar um pouco. Os irmãos pensam que eu estou fazendo isso aqui é porque eu não tenho outra coisa para fazer na vida? Não, irmãos. Assim como você, e assim como a maioria dos pastores, a gente levanta cedo com tanta coisa para fazer. Tem hora que eu fico pensando, puxa, eu ter que parar de 8 às 9 para fazer esse estudo vai complicar a minha vida. Seria melhor se eu saísse de casa às 6 da manhã para já ir resolver aquele problema que temos para resolver ali, aquele outro problema lá, para poder... Isso está complicando aqui. Mas eu sei que isso aqui é um ministério. Seria bom que todas as pessoas do mundo pudessem parar de 8 às 9 comigo, nesse horário do Brasil, né? De 8 às 9 horas do Brasil, para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Mas não importa quantos, se for meia dúzia, quase sempre é bem mais, no final do dia, são mais de 2.000 pessoas que assistiram o meu estudo bíblico, seja direto ou seja depois dele gravado. Então eu sei que eu tenho, na realidade, uma congregação que espera por mim para eu estar ministrando. Alguns vão trabalhando, chegam do trabalho em casa e vão no computador, deixa escutar o estudo bíblico de hoje. Então, irmãos, é meditar nos caminhos do Senhor, meditar na lei do Senhor, meditar na palavra do Senhor, estudar diligentemente a palavra do Senhor para observar, irmãos. Se cada dia a gente descobrir uma coisa, porque a Bíblia diz que Deus quer o aperfeiçoamento dos santos. Então, cada dia a gente tem que aprender alguma coisinha nova para ir aperfeiçoando. Verso 5. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a eu observar os teus estatutos. Ele diz, oxalá, que os meus caminhos sejam dirigidos. Eu quero organizar a minha vida, isso. Eu quero organizar a minha vida de tal forma que eu possa todos os dias observar os teus estatutos. Irmãos, se nós começarmos a viver uma vida que não estamos tendo tempo para ler a palavra de Deus nem uma vez no dia, tem uns que nem uma vez na semana e tem uns que nem uma vez no mês. Irmãos, alguma coisa está errada com esses estatutos nossos, com os nossos caminhos, irmãos. Nós precisamos, meus irmãos, ler todo dia. É meditar todo dia na palavra de Deus que vai fazer com que a gente afaste do pecado, irmãos. A gente fica sem ler a palavra de Deus, o pecado aperta mais. Houve um certo escritor, me perdoa, não me lembrar o nome, alguém talvez se lembre e vai me dizer, diz, ou alguém que esteja acesso aí na internet sabe que digitou lá no Google, a expressão dele foi em relação à Bíblia, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Foi a expressão que diz esta pessoa. E é isso mesmo. Ler a palavra de Deus, isso vai nos afastar sim do pecado. E se a palavra de Deus não nos afastar do pecado, irmãos, o pecado afasta a pessoa da palavra, porque a pessoa não consegue de maneira alguma viver em pecado e ler a palavra todo dia. Não. Chega um ponto em que ele não consegue ler a palavra. Olha que fantástico. Eu comecei a digitar aqui e já me deu aqui a expressão toda. Então é sinal que alguém... eu já vou falar para vocês quem foi que disse essa expressão aqui, porque eu gosto de acreditar ao autor aí a expressão. Ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta
deste livro está dando como de Dwight L. Moody, que diz... Então, irmãos, a importância... deixa eu ver, Mancimei Matos, nota 10 aí, Mancimei. Dwight L. Moody. Obrigado, Mancimei. Então, o interessante, irmãos, e interessante, essa frase aí está tão importante, que foi a primeira vez, obrigado aí, pastor Eleazar Secom, está tão marcante, que foi a primeira frase, assim que eu comecei a colocar, ou este livro, o computador, o Google, de uma vez completou a frase para mim. Então, para o Google completar essa frase automaticamente e ser a primeira que o Google completou, é sinal que essa frase foi muito procurada, essa frase, ao longo da história do Google, da internet. Então, irmãos, vamos meditar todos os dias na palavra de Deus. E eu agradeço a participação da Cimei e do pastor Eleazar, assim, aí porque a pessoa está conectado e ajudando mesmo aí. Então a importância da gente meditar nos estatutos. Se alguma coisa, ele diz, eu quero ordenar os meus caminhos de tal forma que eu possa meditar, que eu possa observar os teus estatutos todo dia, irmão. Se você parou de observar a palavra de Deus, se você parou de ter prazer na palavra de Deus, irmãos, vasculhe a sua vida, que deve ter algum pecado te atrapalhando, tem algum pecado te afastando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos afasta do pecado. Verso 6, então não ficaria confundido, atentando eu para os teus mandamentos. Ele quer, veja, observar todo dia, ele diz, então, ou seja, se eu todo dia observar, eu não vou ficar confundido. Porque a nossa confusão, irmãos, é quando a gente para de ler Bíblia, para de estudar a Bíblia, aí a gente começa a se confundir com os problemas do mundo, com os problemas da vida, começa a querer colocar a culpa até em Deus pelas coisas que acontecem. Acontece alguma coisa ruim? Vem a culpa em Deus. Irmãos, vamos ter temor de Deus, irmão, ler a Bíblia, porque a gente não fica confundido, irmãos, no meio daquela confusão que está o mundo, no meio da crise que o Brasil está enfrentando. Ontem o pastor Takayama, ele mencionou para mim, falou, pastor Welber, olha, essa crise parece que são 7 anos de vacas magras do Egito que agora chegaram ao Brasil. E ele disse, o pior que não parece que 7 anos vão resolver a crise. Quem disse isso, irmãos? Está ali dentro do Congresso, está lidando. Porque os irmãos acham que o Congresso, a função de um deputado ali, é só as coisas que a imprensa passa para nós. Não, irmãos. Existem muitas discussões ali entre os deputados. Por causa disso, eu apoio, sim, que tenha crente na política, irmãos. Eu sou contra, e mencionei aqui, contra igreja se meter na política. Como que isso agora é meu candidato, candidato da igreja. Porque isso aí soa maracutaia e a gente sabe que tem maracutaia mesmo. É aquele negócio, eu sou líder da igreja, eu mando na igreja, eu vou ameaçar os crentes e obrigar os crentes a votar em você, e você sabe que eu consigo fazer, obrigar os crentes a votar em você. Mas eu quero em troca, e normalmente, geralmente, todos os que eu conheço estão levando dinheiro por trás, estão escravizando o candidato da igreja. Aí ele vira um sanguessuga, porque ele é obrigado a roubar dinheiro para dar para o pastor, para dar para a igreja. Ele é obrigado a desviar dinheiro. A igreja não tem direito. Igreja nenhuma tem direito de receber dinheiro do governo. Como igreja, não. Aí eu vi um sanguessuga em Belo Horizonte, no púlpito da igreja, numa convenção aqui em Minas Gerais. Ele subiu no púlpito da igreja para ensinar os pastores a montar ONGs fictícias para poder ele ter como pegar dinheiro do governo, passar para a ONG da igreja e a igreja, como a ONG é fictícia mesmo, a igreja consumir com dinheiro do jeito que bem entender. Então é isso que está acontecendo quando começa a igreja ter o seu candidato. Eu sou o candidato, esse é o candidato da igreja. Pode ter certeza que tem maracutaia no meio. Aí entra um crente fiel com chamada de Deus, com temor de Deus e que decide ser candidato. Irmãos, aí ele é amaldiçoado, porque está saindo contra, ele é um rebelde, saiu contra a autorização da igreja, ele saiu contra o ministério que decidiu por um, e ele saiu. Todo crente tem direito de ser candidato ao que ele quiser, é direito do cidadão brasileiro, e a igreja não tem esse poder, não tem esse poder. E olha, irmão, se eu entrar em detalhes, isso vem de longas datas, viu?
1962, 63, morreu um tio meu de desgosto. Ele era candidato a deputado federal, mas era contra o candidato oficial da igreja, que era um tal de Saulo Diniz, um ímpio. Era o candidato oficial da igreja, porque o Saulo Diniz deu casa popular para pastor presidente, para tesoureiro da igreja, para um monte de gente. Saulo Diniz deu casa popular para quem não precisava. Ele era diretor do equivalente na época a BNH, e ele comprou os pastores da igreja. Isso não é de hoje não, irmão, 1972, 63, tá bom? Então é de longas datas que vem esse tipo de maracutaia. Então eu quero que os irmãos saibam da importância, meus irmãos, de nós a vivermos de acordo com a palavra de Deus, com o temor de Deus, para que Deus ponha crentes dignos lá no poder para fazer leis e para andar com dignidade sem se corromper, irmãos. Nós precisamos de deputados que não se corrompam. Precisamos de deputados com uma vida limpa, que possam subir na tribuna para poder condenar uma lei injusta e ninguém apontar para ele. Porque outro dia teve um deputado de Brasília, crente da Assembleia de Deus, que foi falar negócio de família. Era negócio de homossexualismo, e ele entrou: eu estou em defesa da família. Levantou um outro deputado não crente e virou para ele e falou: em defesa de qual família? Da primeira mulher que você largou? Da segunda que você está casado com ela? Ou da terceira que você tem um caso à parte com ela, mesmo estando casado? Irmãos, que vergonha para a Assembleia de Deus, irmãos. Tem um deputado lá dentro que ele não tem moral para falar de família. Porque abandonou uma. Chegou lá, deputado agora, deve ter encontrado tanta secretária mais bonita do que a mulher dele, largou a mulher dele e casou com outra. E mesmo assim anda tendo caso com outra, quem falou foi um deputado lá. Então não me venha a querer me processar, não. Você pega lá a fita, porque está gravado nas gravações da Câmara Federal aí, está gravado isso, um deputado evangélico. Aliás, esse deputado ainda tinha um cargo, não sei se ainda tem, de presidente do Conselho Político das Assembleias de Deus da Convenção Geral. Meus irmãos, Deus tenha misericórdia disso, irmãos. Que moral tem um indivíduo desse, irmãos? É por isso que a Bíblia diz que convém que o bispo seja casado, marido de uma mulher só, ou seja, que não seja divorciado. Aí eles dizem: não, mas a pessoa divorciou e casou de novo, ele só tem uma, não tem duas. Tem uma que você divorciou dela e tem outra que você está morando com ela. Não me venha com essa história, não. Tem duas. Porque no dia que casou foi até que a morte o separe. Se não morreu, ela ainda é sua mulher. Aí diz a Bíblia: então eu não ficaria confundido lendo a palavra, irmãos. Isso está trazendo muita confusão. Mas a gente lê a palavra e a palavra diz: é mistério, é necessário que haja escândalo. Aí eu me acalmo, irmão. Aí eu me acalmo. Pronto, calmei, pode estar tranquilo. Falei meio bravo, meio nervoso, porque isso me irrita, isso me talha o sangue de saber, irmãos, que a nossa Assembleia de Deus está entrando por esse caminho. Uma igreja uma igreja por onde passaram Cícero Canuto de Lima, Estevão Ângelo de Souza, José Pimentel de Carvalho e tantos outros, José Augusto Filho, Geraldo Salles, Geraldo Freitas, tantos ícones, irmãos, pessoas que defenderam. Eu assentei em bancos de convenção para poder ouvir esses homens de Deus falarem. Hoje eu já perdi o entusiasmo até de frequentar a convenção. A única coisa boa de convenção é que a gente revê amigos. Mas o lero-lero de conversa, irmãos, é uma politicagem terrível. Mas ele diz: eu não ficaria confundido. Mas vamos lá, verso 7, ele diz assim: louvar-te-ei com retidão de coração. Oh, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, né, ele diz: quando tiver aprendido os teus juízos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus juízos. Obrigado, Oswaldo Silva Júnior, aí,
pelo seu incentivo aí, glória a Deus. Precisamos de homens que preguem a verdade e o verdadeiro evangelho. Irmãos, é que, olha, eu acho que Deus me mandou para o exterior como missionário, para ficar lá 34 anos fora do Brasil, não convivendo com essas coisas, para evitar que eu fosse de pouco a pouco aceitando essas coisas. Porque é assim, irmãos, a pessoa vai de pouco a pouco aceitando, daí a pouco tudo é normal. Tudo virou normal, irmãos. Hoje em dia até pastores que não comungam com essa ideia, mas facilmente botam um pastor que já teve 2, 3, 4 mulheres, irmão. Já caiu em adultério 300 vezes já. Aí convida para pregar no púlpito. Não, eu vou dar uma oportunidade para ele, coitado. Coitado dele, ele precisa de um apoio, de um incentivo. Ele está começando de novo a vida. Vamos dar um apoio para ele, irmão. Compra uma colher de pedreiro para ele, se ele não tem outra profissão. Ensina ele a trabalhar de pedreiro e fala para ele que não dá mais. Não dá mais. Ele largou da mulher, casou com outra, arranjou outra. Larga do ministério também, meu irmão. Se você largou da mulher, por que você não larga do ministério de uma vez? Deixa para quem está disposto a pagar o preço essa questão de ministério. Alguém diz, Manuel, você está sendo muito duro, porque não está na sua pele. Irmãos, e já não é de hoje, não. Agora, a idade que eu estou, irmão, mas já não é de hoje. Sempre que eu me pus nessa posição, eu sempre pedi para a igreja que eu pastorei. Eu falei, irmão, se eu cometer uma loucura dessa, abandonar minha esposa, seja por que motivo for. Minha esposa é uma santa mulher de Deus. Mas vamos supor que seja ela que desviou e desbandeirou por esse mundo afora. E aí, pronto, vou largar, vou casar com outra, porque a minha esposa que não presta. E todo mundo souber que foi culpa dela. Eu abandonar e casar com outra. Meu irmão, não me aceita mais como pastor, não. Por favor, irmão, me ajudem. Não venha assim, não, pastor, mas coitado do senhor, o senhor é vítima. Não, irmãos. A obra de Deus é algo muito puro, algo muito nobre. E não tem ninguém que é vítima sozinho também, não. Alguma coisa tem. Alguma coisa de errado a gente fez. Se não foi durante o casamento, foi lá atrás, antes de casar, que não orou, não pediu direção de Deus, não casou fora da direção de Deus mesmo, e agora não vem com essa história, não era de Deus, tem que casar com outra. Irmãos, nós temos que seguir os juízos de Deus, irmãos. Verso 8 diz, observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Bom dia. Então nós temos que observar os estatutos de Deus, irmãos. Temos que observar a palavra de Deus. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é Bíblia. Nós temos que seguir, que Deus nos guarde. Que Deus guarde os que estão enfrentando batalhas no casamento. Mas, meu irmão, lute para salvar esse casamento. Porque a partir do momento que a Convenção Geral passou a aceitar que a pessoa possa divorciar, casar de novo, continuar como pastor, irmãos, aumentou a quantidade de problemas de divórcios e recasamentos na igreja e nos púlpitos das igrejas, irmãos. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus, na sua misericórdia, guarde a cada um de nós. E purifique mais uma vez os púlpitos das igrejas, irmãos. Seria tão bom que a convenção tivesse colocado em estatuto que a convenção não aceita de forma alguma o pastor divorciado e casado de novo, seja lá por que motivo for. E aí a convenção criar, porque dinheiro para isso tem, a convenção tem dinheiro. Criava então um centro social da convenção para socorrer, dando treinamento e profissão nova para um ou outro pastor que fosse vítima de alguma situação de divórcio e precisava de recomeçar a vida. Quem sabe até pagar uma faculdade, 4 anos de faculdade para esse pastor agora a se formar, se ele não tem um curso superior, para ele fazer um curso superior, uma faculdade, aprender uma nova profissão e seguir a sua vida, deixando em paz a igreja e deixando os púlpitos das nossas igrejas, irmãos, com moral suficiente para poder nós estarmos pregando a palavra de Deus, aconselhando como deve ser.
Meu filho Elberson dos Santos, Will dos Santos, diz, em vez de fazer isso, aquela outra convenção pôs no estatuto que o pastor pode divorciar. Irmão, isso aí, teve outra convenção que... E ainda foi isso, porque um dos membros da convenção, parece que o secretário, o primeiro secretário da convenção, largou da mulher, a juntou com uma outra, ainda casou. Ainda foi interessante que a história que eu soube, uma coisa terrível, de que ele batizou a mulher para casar com ela, batizou a mulher à tarde sozinho, só ele e a mulher no tanque de batismo, para poder dizer que a mulher agora é crente. Então largou a mulher para casar com uma não crente, inclusive, e aí converteu essa mulher sozinha, ele no tanque de batismo lá. E aí a convenção dele se reuniu para decidir, então, como ele era autoridade na convenção, nós temos que mudar, pôr no estatuto que agora o pastor pode casar, divorciar e casar de novo e sem nenhuma outra restrição. Mas que Deus nos guarde, irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis. Salmo 119 chegou para isso, irmãos. Salmo 119 chegou para isso. Agora crente para divorciar é só virar pastor. Tem que virar pastor que pode divorciar, pode fazer. Interessante que no estatuto dessa convenção, eles trataram o caso só do pastor, ainda não puseram assim que o crente em geral pode divorciar, não, os membros em geral. É só o pastor que pode. Irmãos, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude por misericórdia, irmãos. Precisamos sim voltar aos nossos princípios, às nossas bases. Os irmãos vão ver que esse Salmo 119, ele traz para nós uma riqueza de ensinamento. Então hoje nós estamos tratando dessa área moral, mas nós vamos entrar em outros ensinamentos, outras leis na palavra de Deus. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Agora eu quero, há irmãos aí que já estão divorciados, estão casados de novo, e aí diz, pastor, o que eu faço agora então? Irmãos, você entrou numa brecha que a convenção te deu, foi a convenção. Se houve um pecado, esse pecado agora está em cima da convenção. A convenção vai responder, os pastores vão responder por isto. Eu estou tratando aqui de pastores. Como é que eu vou falar de um crente, de um membro da igreja que divorciou e casou de novo, se o problema está com o pastor? Paulo, ele quando aconselha a Timóteo que o pastor seja marido de uma só mulher, ele diz para Timóteo, o obreiro tem que ser marido de uma só mulher, para ser exemplo dos fiéis. Hoje o exemplo que você tem é o dos pastores. Então agora, meu irmão, se você está casado, eu não te aconselho a divorciar, não. Mas se você já divorciou, já casou de novo, agora, só te peço um favor, não queira ser pastor, não. Não force a barra para ser pastor, não, meu irmão. Siga como crente, dê graças a Deus por essa possibilidade de salvação, de misericórdia de Deus sobre a sua vida, mesmo estando divorciado. Deus sabe a luta que você enfrentou, os problemas que você enfrentou com a sua mulher ou com o seu esposo. Deus sabe de tudo isso. O meu problema aqui, o problema bíblico aqui, é porque a Bíblia é muito clara no Novo Testamento. Convém que o bispo seja casado e marido só de uma mulher. Como a Bíblia diz que o casamento é até que a morte, aliás, quando fazemos a cerimônia do casamento, ele fala até que a morte o separe. Hoje em dia tem gente dizendo até que o divórcio o separe. Mas a expressão é até que a morte o separe. Então, enquanto a mulher estiver viva, porque a Bíblia diz, enquanto um estiver vivo e o outro se casar, comete adultério. Então, PT, saudações, ponto final, não é PT, é perda total, né, o PT. Aliás, também agora PT é perda total mesmo. Então, pronto. Então, irmãos, é isso aí. Então, que Deus tenha misericórdia. Pastores, obreiros, não te é lícito casar de novo se você divorciou. Você conseguir viver solteiro como Paulo. Eu não sei se Paulo teria sido divorciado, a mulher largou Paulo quando Paulo converteu, se Paulo teria ou não sido casado na vida algum dia, ficou viúvo, não sei. Mas Paulo ensina sobre o casamento com tanta firmeza, com tanta solidez, que parece que Paulo já foi casado. Talvez a mulher largou e ele não podia casar de novo, e ele ensinava isso com muita firmeza. Porque para a firmeza que ele ensinava, parece que ele tinha vivido isso. Oswaldo Júnior, última citação para a gente terminar agora. Talvez esse seja o grande problema. Ministério não é profissão. Pastores profissionais são problema.
Nós, pastores, devemos ter em mente que somos vocacionados. Oro pelo nobre pastor para que o Senhor... Opa, comentário grande aí, vou ler tudo aqui. Para que o Senhor te guarde, dê forças e graça, pois sei que o preço que o pastor paga por falar verdades, o preço é alto falar o que o povo não quer ouvir, mas é nossa função dar a mensagem. Já convencer é papel do Espírito Santo. Deus te abençoe, pastor. E que Deus te abençoe, Deus abençoe a todos vocês aí. Querido Jesus, eu quero orar neste momento, Pai. Agradecer pelos momentos de estudo, mas quero, Senhor, orar de uma forma inusitada, Senhor, aparentemente em contraste com aquilo que acabamos de ensinar. Eu quero orar por aqueles crentes que estão vivendo uma situação de divórcio. Senhor, Tu sabes, ó Senhor, a situação que eles estão vivendo. Lutas dentro de casamento, Senhor. Situação insuportável dentro do casamento, que a única solução, Senhor, que encontraram, Senhor, por dureza de um, ou do outro, ou de ambos, foi a separação, o rompimento com o casamento. Meu Deus, tem misericórdia desses que estão sofrendo esta situação, Pai. Tem misericórdia daqueles que estão, Senhor, enfrentando esta luta no casamento, Pai. E daqueles, Senhor, que ao divorciarem, Senhor, agora enfrentam uma discriminação, uma situação muito séria, Pai. Deus bendito, que esta mensagem, Senhor, não seja para eles, Senhor, alguma coisa incriminando, culpando, Senhor, mas que saibam, Senhor, que o Senhor entende, Senhor, as lutas e os problemas, Senhor. Deus, dá, Senhor, a Tua paz, dá, Senhor, a sabedoria para aqueles que estão no meio de um litígio, Senhor, mas que com a Tua sabedoria, Senhor, a situação pode reverter. Reverte, Senhor, as situações que são reversíveis, Senhor. E Tu sabes que alguns, ó Senhor, por mais que a igreja no mundo inteiro, Senhor, todos os crentes do mundo, orem, Senhor, para que eles corrijam, Senhor. Às vezes um dos cônjuges já está completamente desviado, pervertido, e não interessa mais corrigir, Senhor, e não aceita, Senhor. E aí não resta solução para aquele outro cônjuge que está fiel a Ti, Senhor, e que não quer a separação, mas não tem outra solução a não ser aceitar. Tem misericórdia desses, Pai, dá direção, dá orientação em nome de Jesus. Pai querido, que eles possam sentir, Senhor, que essa mensagem que hoje pregamos, que hoje ministramos, Senhor, nós o fizemos com responsabilidade ante a Tua palavra e com amor, Senhor, para com aqueles que estão sofrendo no casamento, Senhor. Tem misericórdia. Restaura casamentos, Pai. Cuida, Senhor, pelo Teu poder, Senhor. Tem misericórdia, Pai, desses que estão vivendo essa situação, Pai. Abraça-os, ó Senhor, abraça-os, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, Nice Moreira, Deus abençoe, a Késia, fique na paz do Senhor. A Bíblia diz, hoje muitos acham que é fácil jogar fora do que consertar. É isso, irmão, vamos lutar mesmo. É lutar o máximo para poder consertar o casamento. Agora, há situações... Irmãos, houve uma situação, eu quero até terminar dizendo de uma situação que eu aconselhei o divórcio, a separação. E ainda foi assim, eu aconselhei a separação imediata. Eu estava na igreja com o casal aconselhando e disse para eles, olha, vocês vão ter que sair daqui agora, hoje vocês vão ter que sair separados. Eu vou dar um prazo para que saia um, vou ficar conversando com o outro, vocês não vão se encontrar mais, senão eu vou chamar a polícia para vocês, ou para um deles. Falei, ou saiam daqui separados para nunca mais se encontrar, ou eu vou chamar a polícia e vai dar problema, que vão ter que ir preso. Alguém vai, pastor, o que é isso? O marido na minha presença, junto com a esposa, ele disse, pastor, eu não sei o que passa, pastor. Mas eu olho para ela e me dá vontade de matar. Às vezes durmo com uma faca ali debaixo do travesseiro, dá vontade de esfaquear ela toda, matar. Eu aconselhei, orei, ficamos mais de 2 horas ali. E não tinha jeito.
Ele disse, pastor, não está em mim, é um ciúme. Se ela ficar muito tempo dentro do banheiro, me dá vontade de quebrar a porta do banheiro e matar. Vamos esperar. Ela está trancada dentro do banheiro, tomando um banho, não tem ninguém ali. Mas não sei, pastor. Irmãos, eu aconselho, você precisa tratamento médico, tratamento psiquiátrico, não é psicológico, não. É psiquiátrico mesmo. E falei, olha, como as leis do país me obrigam a chamar a polícia para você agora. Porque a situação está grave demais. Aí a própria esposa, não, pastor, se chamar a polícia ele vai preso, e vai problema. Eu disse, olha, eu só não chamo a polícia numa condição. Vocês vão sair daqui separados hoje. Você promete não entrar mais na casa, ela vai embora agora, e você fica aqui conversando comigo. E aí ficamos mais de 1 hora conversando, eu orando com ele, ministrando, e disse, pastor, não tem jeito, pastor. Eu amo, mas é uma coisa que está em mim que eu quero matar. E graças a Deus, separaram e nunca mais se encontraram. E eu fiquei com a consciência tranquila que ninguém matou ninguém por isso. Então, mas é possível sim que um pastor tenha que aconselhar o divórcio. Agora eu vou dizer uma coisa, para o pastor poder aconselhar o divórcio, ele tem que ser casado e nunca ter sido divorciado. Tá bom? Ele tem que ter moral para aconselhar o outro a divorciar, para poder dizer, eu sou pastor. Eu sei o que é lutar para conservar um casamento. Eu conservei o meu casamento. A minha esposa me tolerou, conservou o meu casamento. Aí sim, meu irmão. Que Deus abençoe. Olha, irmão, está uma chuva aqui abençoada. Está ficando fresquinho. Mas eu tenho que mostrar para vocês, olha que visão privilegiada tenho eu de poder estar aqui. Olha que coisa linda. Eu só gostaria de poder ficar em casa hoje aqui, ó, sentado aqui o dia inteiro, que eu ia pegar esse computador, ficar escrevendo aqui. Chuva caindo, esta bênção de Deus caindo dos céus, e eu terminando de escrever o meu livro, que está quase prontinho aqui para ir para o prelo já. E essa chuva gostosa caindo, esse silêncio, essa tranquilidade. Aqui é assim, irmãos, é um carro, passa um carro uma vez ou outra aqui, nós estamos pertinho aqui do centro de Nova Lima. Quisera que vocês estivessem, nós fôssemos uma congregação aqui, irmãos, que bênção, para a gente estar aqui junto, aqui, ministrando a palavra. Então aí está, meus irmãos, a bênção de Deus. E agora eu vou conferir lá para ver o que o Fabinho continua fazendo lá. Vou lá olhar lá para ver se o Fabinho terminou o serviço. Não tem muita coisa para fazer, mas vou filmar o Fabinho trabalhando lá para vocês verem. Vamos lá, estamos pensando que tem que eu passar de novo pela cozinha aqui. Deixa eu passar depressa para a Arlete não ver a bagunça que está, porque se a minha esposa vê a bagunça que está, ela brinca, sai daí, você não arruma as coisas não. Aqui então está tudo escuro, ó. Posso nem acender luz para vocês verem. Cadê o Fabinho? Cadê o Fabinho? Vim cá para te filmar de novo aqui, para o povo ver se você está trabalhando mesmo, ver o que ele já fez aí, ó. O que já saiu aí, Fabinho? Refiz a parede toda. Então tá bom, já refiz as paredes. Aqui. Olha aqui, ó. Mas vai secar. Ele pega até os detalhes, tá vendo? Ó, isso aqui. O vai secar. Isso por causa da tinta anterior, o gás da química vai, entendeu? Faz inflar. Viu, tá? Além do mais, o pintor aqui é professor da coisa, viu? Estão pensando o quê, rapaz? O meu pintor aqui, ele é técnico. Você formou em qual universidade aí? Para dar aula até disso aí, tem que na Harvard University. Então, bom. Irmãos, Deus abençoe a todos vocês. A gente vai para outro dia. Fiquem com a imagem aí do meu pintor aqui, ó. Meu grande amigo Fabinho aqui.